Olá a todos, eu sou a Andréa Pereira, médica nutróloga. Hoje a gente está aqui para conversar sobre obesidade, mas a gente vai inverter um pouco os papéis. Hoje eu vou ser entrevistada e com muita honra pelo Daniel Costa, vou pedir para ele se apresentar, tá? E a gente começa. Vamos lá, Daniel, estou passando para você. Olá pessoal, tudo bem? É uma honra também estar aqui com a Andrea, além de minha médica, parceira de longa data de discussões de outros eventos, né? E eu sou Daniel Costa, sou jornalista, comunicador, instrutor, entre outras coisas, e um grande interessado nesse assunto, obesidade, né? Apresentando um pouquinho a Andrea, ela é médica nutróloga, com doutorado pela Unifesp e pós-doc pelo Albert Einstein, e é cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Obrigado pela essa oportunidade, Andréia, de coração mesmo. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos inverter um pouquinho hoje, né? A Andréia sempre entrevista as pessoas, mas é importante a gente também ouvir um pouco da opinião dela, né? Expor um pouco do que se passa sobre a obesidade, o seu panorama, até a gente chegar numa mensagem positiva para quem está querendo controlar ou combater a obesidade. Adriana, para começar, aquela pergunta de ouro, né? Quais são as origens da obesidade? O que torna uma pessoa obesa? Bom, então, em primeiro lugar, né, a obesidade, eu acho que a gente precisa sempre frisar isso, é uma doença. As pessoas acham que é uma falha de comportamento, que é uma falta de força de vontade. E essa doença, ela tem várias causas, por isso que ela é tão difícil de ser tratada. Então, geralmente, a gente tem aí uma tendência familiar, a gente vê, mas tem pessoas que falam, nossa, mas ninguém na minha família tem esse problema, só eu. A gente tem fatores ambientais, né? Então, a gente tem que entender que não é só comer demais, fazer pouco exercício que vai levar a pessoa à obesidade. Tem muitas pessoas que fazem isso e não têm esse problema, né? E muitas pessoas que se exercitam e comem bem e têm problema de peso. Então, a gente tem sim fatores ambientais, lógico que se eu tiver uma alimentação muito calórica, muito baseada em ultraprocessado, pouca verdura e legume, pouca fibra, eu tenho uma tendência maior a ganhar peso. Se eu for sedentária também, né, se eu não fizer atividade física, porque hoje o nosso dia a dia é muito parado com a tecnologia, não, eu não preciso nem me mexer. Eu posso só falar e aí eu já resolvo quase tudo da minha vida, não preciso escrever, né? A gente está numa fase assim que cada vez a gente vai se movimentar menos. A gente tem algumas medicações também que levam ao aumento de peso, principalmente medicações psiquiátricas, né? Às vezes a pessoa fala: "Nossa, eu comecei a tomar isso e meu peso começou a aumentar, não sei o que está acontecendo". Então tem medicações que levam ao aumento de peso. Ah, na mulher, a menopausa também acaba muitas vezes fazendo com que essa mulher aumente de peso. Tem obesidades genéticas, não são as mais comuns, mas existem. Então, assim, a gente tem uma gama de causas. Se a gente pegar do ponto de vista histórico, o que a gente mais escuta é tipo, por que que agora? Por que que antes não tinha? Porque hoje a gente está muito mais sedentário, a gente faz com a tecnologia, a gente faz muito menos coisas, a gente, né, o nosso gasto calórico diário é muito menor, a gente cozinha muito pouco na nossa casa, né? Então a gente tem aí realmente a questão das pessoas não cozinharem, comerem cada vez mais comida industrializada. Isso foi um fator aí que aumentou a obesidade. A gente pega o aumento da industrialização e você põe um gráfico paralelo com o aumento da obesidade. E é lógico, as pessoas já tinham, às vezes, essa tendência familiar, mas não se manifestava porque você tinha fatores ambientais aí que te protegiam. Legal, André. A gente viu um pouco, então, dos componentes, da complexidade do que é a obesidade, né? Então, a gente falou dos fatores familiares, fatores genéticos, fatores comportamentais. E uma coisa que eu queria perguntar, André, são os fatores emocionais e Ah, psicológicos. é, isso é importante, né. A Então, gente, uma das coisas que a gente não fala, às vezes, é sim da parte psicológica. Então, não é só um fator que vai levar à obesidade, né, mas muitas vezes a ansiedade leva as pessoas a comerem mais. Você pode ter a compulsão. A compulsão é quando eu como e eu não consigo me controlar. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que eles comem tudo que tem em casa, e aí você pergunta: "E aí, o que que acontece?". "Ah, eu saio para comer mais". A pessoa não consegue, ela sabe que aquilo está errado, mas ela não consegue se controlar, e depois vem aquela culpa. Isso é compulsão, porque às vezes eu tenho paciente que fala: "Ah, eu tenho compulsão". O que que é compulsão? "Ah, teve um dia que eu comi um pote de sorvete inteiro".
mas é um dia, foi algo à parte, né, a compulsão, ela acontece recorrentemente, né. Você pode ter alguns casos de depressão que a pessoa acaba comendo mais, mas são depressões mais leves, e aí a gente tem que estudar tudo, né. Você sabe, por exemplo, que existe uma associação com abuso e obesidade. Então, o abuso na infância, muitas vezes, leva a pessoa a querer, não aparecer, não se desenvolver, e aí a gente vê os 2 extremos. Pessoas que passam a não comer, emagrecem demais, que é a anorexia, e pessoas que acabam engordando muito também, que é a obesidade. Então a gente tem também esse fator. Outra coisa, lutos de um modo geral, então perdas, perda de emprego, perda de pessoas queridas, muitas vezes serve isso como um gatilho para a obesidade. Então, assim, a gente já falou de tanta coisa, por isso que é tão difícil tratar essa doença, né, porque além de tudo tem esses fatores psicológicos aí. E é uma doença multifatorial e complexa. Você acha que o corpo médico hoje está preparado para tratar a obesidade dessa forma? Porque eu escuto muitos relatos de pessoas que sofrem, inclusive, preconceito dos médicos nos seus tratamentos. Existe alguma forma, algum pensamento, alguma mudança na abordagem, no protocolo de tratamento de obesidade hoje? Olha, outro dia eu dei uma aula, Daniel, falando assim: "Como culpar quem não sabe?". Então, o que que acontece? Por que que eu falei isso, né? A gente tem sim, né, não sou eu que estou dizendo, a gente tem estudos científicos mostrando que existe um grande preconceito do profissional de saúde com quem tem obesidade. Porém, esses mesmos artigos mostram que o médico e outros profissionais de saúde não têm isso na grade curricular dele. Então, ele não aprende o que é obesidade, né? Por isso que eu falo, como culpar quem não sabe, né? Então, assim, é muito complicado. Então, isso passa por uma mudança no currículo médico, tá? Vamos focar aí no médico, de você ter isso na graduação, que é, na minha opinião, um absurdo, um médico passar pela graduação sem aprender obesidade, que hoje é uma pandemia mundial, né? E mesmo assim, quando a gente conversa, os médicos eles aprendem sobre obesidade muitas vezes na residência, dependendo da residência que ele fizer, ou em cursos, quando ele se interessa. Então isso não acho que os médicos estejam preparados para atender obesidade, existe sim um grande preconceito e ainda os pacientes ouvem muito do médico que, ó, você tem que fechar a boca e fazer exercício, e aí você volta aqui quando você perder tanto peso, você não sabe se cuidar, você não se valoriza. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me disse assim: "Ai, eu vou naqueles médicos que dão bronca, né, então eu chego lá, ele me escurraça, achando que isso vai me ajudar a perder peso". Então isso ainda é uma realidade, né, isso eu conversei ontem. Então, infelizmente não, e a gente precisa mudar essa realidade, porque senão a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Voltando um pouquinho do que a gente estava falando na pergunta anterior e somando o que você está falando agora, né, eu acho que algumas condutas, protocolos de tratamentos médicos geram traumas e gatilhos, né, anteriores, inclusive, a essa própria consulta. Você acha que os traumas ocorridos lá na infância, alguns gatilhos emocionais, contribuem para que a pessoa se torne obesa? Sim, a gente tem essa parte emocional, importantíssima, né. O grande problema de eu ter obesidade na infância é que a chance de eu ser um adulto com obesidade é muito maior. Uhum. Então, isso é muito complicado. A gente vê, por exemplo, os meninos, né, quando eles chegam naquela fase de adolescente, eles têm um crescimento mais rápido que as meninas, eles tendem a perder peso, mas as meninas não. Então é muito comum a gente ver a menina que tem obesidade continuar com a obesidade na adolescência e depois na idade adulta, e o menino emagrecer na adolescência e voltar a engordar depois. Então isso precisa, né, todos esses gatilhos emocionais. E muitas vezes essas pessoas, elas já ouvem dos familiares e dos amigos esse tipo de conversa, né, "Nossa, você não se controla, né, você tem que fechar a boca, olha como você está feio", tem isso, as pessoas ficam eles confundem a parte da saúde com a estética, que não tem nada a ver, né, "Olha, se você não fizer isso, olha o que vai acontecer". E aí ele vai procurar ajuda no médico e acaba ouvindo a mesma coisa do médico, né, e aí ele fala: "Nossa, realmente eu sou o culpado". E aí fica muito mais difícil de eu procurar ajuda e eu tenho medo de procurar ajuda, porque eu tenho medo de ser maltratado, ninguém quer ser maltratado. Com certeza. Uma coisa que me chama a atenção, André, é a quantidade de pessoas que não eram obesas e desenvolveram obesidade no meio da vida. Por que você acha que isso acontece?
Isso faz parte, às vezes, do processo do envelhecimento, né, no meio da vida a gente está falando lógico que quando eu sou mais jovem, eu tenho um metabolismo mais acelerado, eu tenho uma tendência a fazer mais atividade física, Uhum. a comer menos. A gente vê, por exemplo, né, existem relatos de que após o casamento existe um ganho de 10, em média 10 quilos de peso no primeiro ano para cada um. Né, por quê? Porque quando eu caso, eu não vou sair para dançar geralmente, né, não vou sair para correr, fazer exercício, você acaba saindo para comer. Você convida os outros casais, né, a gente vai ficando para comer, para beber, você faz menos exercício e você junta, às vezes, erros alimentares dos 2. Então, às vezes tem eu falo: "Ah, eu não tinha esse costume de comer doce", aí o outro vem e come doce, que é uma coisa calórica. "Ah, eu vou cozinhar só para nós 2, não vou cozinhar", coisas desse tipo. E o próprio envelhecimento, né, eu vou ficando mais velha, a pessoa fala: "Ah, com 20 anos eu fechava a boca, uma semana perdia 10 quilos, agora eu não perco mais". Então isso vai piorando a cada década. Então existe sim uma tendência maior, né, de ganho de peso à medida que eu envelheço. É lógico que se eu já tenho esse problema antes, eu com certeza, e não tive controle, eu vou ter outras consequências da obesidade, que são as comorbidades. Então eu tenho uma chance maior de ficar com uma pressão alta antes, um diabetes antes, um problema de colesterol, câncer. A gente está vendo um aumento enorme do câncer no Brasil e no mundo, e o câncer ele está muito associado à obesidade. Então, a gente vê pessoas muito jovens, às vezes com câncer, quando você vê o único fator de risco ali que teve, né, que Hum. chama atenção é a obesidade. Então isso é bem, importante, a gente precisa realmente conscientizar as pessoas. André, hoje em dia se fala muito sobre, né, a dopamina barata, né, o sistema de recompensa, tudo gira em torno desse sistema de recompensa barato e tudo mais. Você acredita que essa dinâmica que a gente vive hoje na sociedade contemporânea, ela dificulta a mudança dos hábitos alimentares? E eu acho que sim e que não, né, vamos lá. Então a gente sabe que em frente às telas, seja do computador, da TV ou do celular, eu tendo a comer 30% a mais. Por que que isso 30% a é, mais uma tela? então, por que isso acontece? Porque eu não olho o que eu estou comendo, em primeiro lugar. Então olhar a comida é importante, porque quando eu olho, eu fico mais saciado. Né, isso tem o cérebro funciona dessa forma. Então, se eu estou olhando a tela, eu não consigo olhar a comida. Se eu estou olhando a tela também, eu vou escolher comidas com menos fibra, que é mais fácil de eu comer, porque eu não preciso cortar, né, porque eu consigo pegar. E geralmente o que que é isso? É o industrializado. Então é muito comum você estar olhando para o computador ou para o celular, pega um pacote de alguma coisa, você vai comendo, aí você põe a mão assim e fala: "Nossa, acabou". Você nem percebe que acabou. Né, então você tende a comer comidas pouco saudáveis, uma quantidade maior, porque você não tem saciedade, né, mais rápido, porque muitas vezes você quer ganhar tempo, a gente tem muito isso, né, você tem o horário de almoço, mas você fala: "Não, vou comer rapidinho para eu poder fazer outras coisas nesse horário". Então, isso é um problema. E outra coisa também, né, a tela faz você ninguém fica com o celular correndo ou com o computador correndo, agora tem umas mesas para você ficar em pé, para você andar, tal, mas pouca gente usa isso. Então a gente fica também mais sedentário, né, então você tem uma diversão sedentária, onde você come mais, você tem menos saciedade, tendo uma tendência para engordar, uma tendência à obesidade, e aí isso é uma fórmula realmente complicada. Agora as pessoas me perguntam, né: "E aí, como que a gente faz?". Eu assim, a gente tem que ser muito prático, a tecnologia não vai voltar atrás, a gente não deveria também, porque tem muitos benefícios da tecnologia, por isso que eu falo assim, sim e não. Com a tecnologia, eu consigo acessar receitas mais saudáveis, receitas mais rápidas, muitas vezes. Eu consigo ver onde eu comprar alguma coisa de uma forma mais fácil, né. Posso, ouvir pessoas explicando o que é um exercício. Eu posso fazer exercício na frente da tela, né, eu posso acessar um vídeo e fazer o exercício. Então a tecnologia pode ajudar sim, uma coisa que às vezes você não tem tempo de ir a uma academia ou ir a outro lugar, né, ou você não sabe cozinhar, então pode ajudar sim, mas de um modo geral a gente acaba não fazendo uso dessa parte, a gente só fica ou parado mesmo e comendo coisas mais fáceis de mastigar. Legal. E a gente escuta muito sobre os ultraprocessados, né? São os alimentos que têm um alto índice de sabor, praticidade e tudo mais, Uhum. e o fator preço, né? Que comida ultraprocessada é barato hoje em dia, muito mais barato que comida saudável. Por que é tão difícil largar o hábito dos ultraprocessados, André?
Porque o ultraprocessado, ele é feito para você comer sem parar, né, não é a indústria, ela tem muito recurso para estudar o que estimula mais o cérebro, o que faz você repetir sem parar aquilo, né, então tudo quando eu vou lançar um produto pela indústria, eu vou estudar a quantidade exata de açúcar para estimular ao máximo o meu cérebro, quantidade exata de sal, de gordura, né, esse produto tem que ser muito barato quando eles fazem, porque eles ganham na quantidade, né, então assim, se é muito barato, ele vai ter uma baixa qualidade nutricional, e aí e muitas vezes, né, qual que é o ultraprocessado? Eu sempre falo, ultraprocessado é aquele produto que fala que tem uma coisa que não tem. Então é uma batata frita que nunca viu uma batata ali, né, ele é totalmente químico, então ele é cheio de corante, de conservante, se você não encher de sal, açúcar e gordura, ele tem um gosto horroroso, porque ele é um componente que você tem que, né, dar um jeito, a cor dele às vezes é horrível, então você tem que Inclusive pôr nos um Estados corante. Unidos, eles não podem usar o nome do que é, né? Porque não é aquilo, né? Os É, cheats, né? O exemplo dos cheats, né? Não pode ser exatamente. batata, são cheats, É, é outra coisa, né? um suco que fala que tem uma, sei lá, laranja e não tem, né, nunca viu a laranja, é só uma essência. Então esse é um grande problema, e o ultraprocessado, ele está ligado ao aumento do risco de câncer, aumento do risco de pressão alta, diabetes, né, obesidade, então a gente realmente precisa fugir deles. Ah, mas de vez em quando, tudo bem, se for de vez em quando, o grande problema é que você vê, uma sopa que não tem nenhum legume lá, né, você abre aquele pacote e não tem legume nenhum. É Então, um é pó, né? tudo Não é isso. nada, né? Não, não é nada, é algo que você faz, mas ele é feito para ser gostoso, irresistível, que você realmente não consiga parar de comer. A pessoa fala assim: "Nossa, mas eu não resisto", mas é feito para você não resistir mesmo. Teve muita pesquisa em cima disso, para você não resistir, desde a cor da embalagem, do formato, tudo. Então, realmente não é algo fácil de fugir. E o preço, né, que é uma das coisas que a gente sempre escuta, o ultraprocessado realmente é barato, mas a gente tem opções baratas de comida saudável também. Muitas vezes a pessoa não sabe procurar. Então, acho que aí a gente entra num problema educacional, né? Eu acho que isso é uma. O governo deveria, né, incentivar esse tipo de educação nas escolas, as pessoas entenderem que é uma alimentação saudável, e a criança ela é uma multiplicadora, ela vai levar isso para os pais também. Então, você consegue fazer escolhas saudáveis que são baratas, não precisa ser o alimento caro. Então, isso também é importante, né? Todo mundo participar da decisão alimentar, ajudar a cozinhar, porque muitas vezes você não tem tempo. Então, tudo isso é importante. É uma coisa que eu observo, André, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente teve uma ascensão da classe C, que começou a consumir melhor, e dava a impressão que era status para eles consumirem produtos industrializados, como bolachas e refrigerantes e tudo mais, era um sinal de vitória, né? Então, eles tinham, até certo ponto, um hábito alimentar, né, razoável, não era o melhor dos mundos, mas hoje piorou muito por conta desse status. Olha, eu posso consumir, pagar um pacote de bolacha para o meu filho, eu posso dar refrigerante ele para ele todo dia e tudo mais. Eu acho que isso contribui também um pouco, né? É um fator externo que contribui para essa epidemia de É, obesidade aí a hoje. gente entra no outro marketing da indústria, né, de mostrar que aquilo é mais glamouroso, que mostra um certo status. Então tem isso também, né, comer uma maçã outro dia eu estava conversando isso com um paciente, você chega numa festa lá que pediram para você levar um prato, você levar uma cesta de fruta, as pessoas vão olhar e falar: "Nossa, você viu o que ele trouxe? Uma cesta de fruta, né, que coisa mais sem graça". Então, Uhum. assim, a pessoa vai procurar um negócio, né, mais bonito, mais calórico, tudo para chegar lá todo mundo olhar. Então a gente tem hábitos culturais aí que a gente precisa mudar. E também, muitas vezes a gente fala: "Ah, eu vou pedir comida", mas a comida que você pede, que é barata, também é feita de ultraprocessado. Não, e Então, as porções, o tamanho das porções hoje são incríveis, né? São absurdas, né? Você pede alguma isso coisa. não é à toa, né, isso é assim porque se percebe que quanto maior a porção, mais a gente come. A gente tende a finalizar pacote, né, tem até um cara lá nos Estados Unidos que estuda isso, um pesquisador, e ele mostra exatamente isso, que se eu puser uma porção maior, eu vou comer mais, Uhum. independente se eu estou com mais ou menos fome. Então, tudo, o refrigerante que aumentou de tamanho. E aí a gente pode falar o que que deveria, né, da parte governamental, o alimento saudável ser mais barato. Né, e não tem cabimento num país como o nosso, que a gente tem fruta o ano inteiro, um suco de fruta ser mais caro do que um refrigerante, um suco de É um fruta artigo de luxo, natural. praticamente, né? Sim, exatamente. Não tem isso não tem o menor senso. Ou um peixe, a gente tem mar e rio para todo lado, lago,
Como que um peixe é caro do jeito que é no Brasil? Então, assim, isso precisaria mudar. Acho que precisam de políticas, né, públicas mais adequadas e que não defendam lobbies ou determinados setores da economia, né, que a gente vai entrar no assunto Sim. polêmico falando sobre Isso isso. foi ser votado, né, não foi, né, a Uhum. sobretaxação dos produtos ultraprocessados. Saiu de pauta, né? E Saiu de eu, e, eu, e eu escutei que algumas indústrias já estavam com as suas estratégias comerciais já montadas para ter isenção de outras formas de importação. Então, se eles perdessem a isenção aqui, eles estavam mais ou menos amparados com manobras tributárias e fiscais para manter o mesmo preço aqui no elevar. Então, praticamente, a gente não tem saída, a gente fica refém disso se não tiver uma regulamentação, uma resposta mais contundente do governo em termos de saúde pública, né? E não só de sim, lobby, com os grandes produtores e tudo mais, né? com certeza. E, Andréia, qual é o panorama hoje da obesidade no mundo? Olha, o panorama da obesidade hoje no mundo é um panorama ruim, né, a gente tem visto o aumento aí da obesidade no mundo inteiro, né, e realmente, né, tem uma previsão aí que em 2025, está super próximo, a gente vai ter pelo menos aí 700 milhões de pessoas com obesidade no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma previsão em 2035 da gente ter 40% da população com obesidade, né. Hoje nós temos 60% da população acima do peso. Aí eu penso e 26% de pessoas com obesidade. Eu penso, se em 2035 eu vou ter 40% de pessoas com obesidade, eu vou ter o quê? 100% da população brasileira acima do Acima do peso. peso, né? Nossa, né, proporcionalmente vai ser algo muito grave. Então, realmente, a gente está tendo, assim, uma dificuldade de vencer essa batalha, até por conta da doença ser muito complexa. E a gente precisa investir muito em prevenção. Acho que isso é essencial. Eu brinco com os meus pacientes que é como se eu estivesse numa ponte. Eu estou aqui nessa pontinha, estou dentro do meu peso normal, eu estou em cima da ponte, eu estou sobrepeso, aí eu atravesso a ponte, eu estou na obesidade. A partir do momento que eu atravessei a ponte, obesidade é doença crônica, não tem cura. Eu nunca mais vou deixar de ter obesidade. Eu posso ter controle do peso. Eu posso estar com peso assim, né? Tá com IMC 24, né? Que a gente considera aí dentro do normal, mas eu tenho obesidade. Então, o ideal é que a gente não atravesse essa ponte, a gente consiga controlar isso antes. É um pouco parecido com a pressão alta, né? Uma vez que você Com desenvolve diabetes, hipertensão, tipo com diabetes, 2, tal, exatamente. exatamente. Eu tenho controle, mas eu não tenho cura. Só falando um pouquinho mais sobre depressão e ansiedade, como isso tem contribuído para que as pessoas se tornem mais obesas? O Brasil é o país com maior incidência de ansiedade no mundo, é o país mais ansioso do mundo. Como é que Uhum. isso tem influenciado e contribuído para que as pessoas fiquem cada vez mais obesas? É, o que a gente vê muito, assim, né, a gente sabe que a própria obesidade leva à depressão e ansiedade também. Então Ah, isso é um dos sintomas relacionados aí à obesidade. A obesidade pode levar a uma série de doenças, né, problemas do fígado, existe uma enxaqueca ligada à obesidade, e dentro dos problemas psicológicos, a gente vê um aumento de depressão e ansiedade. Então a própria obesidade pode levar a isso, mas, como a gente falou antes, né, muitas pessoas, na ansiedade, elas acabam comendo mais, elas buscam recompensas, né, a gente sabe que muitas vezes o doce, a comida calórica, ela traz uma satisfação rápida, né, uma liberação aí de substâncias que te deixam, né, que te mais calmo, ou que te trazem uma certa alegria, mas dura muito pouco. Então, aí muitas vezes o industrializado é feito exatamente para isso, por isso que você começa a comer sem parar, né, porque você vai atrás disso. Então, você acaba comendo mais, você procura mais. Tá, é muito importante você perceber isso, já procurar ajuda, porque, né, depois que você ganha peso, se você tem essa tendência à obesidade, é muito difícil perder. E ver também o porquê que você está ansioso. Então, acho que uma outra coisa que a gente falou muito na pandemia foi da saúde mental, mas eu também acho que a gente tem um longo caminho aí pela frente para trabalhar isso, né, de uhum. melhorar a saúde mental das pessoas, e a tecnologia, as próprias telas, né, tem estressado mais, porque você acaba tendo contato aí com coisas que você nem teria contato antes, cobrança das pessoas, né, pela aparência, uma série de coisas aí. Tem coisas muito positivas dessa parte das redes sociais, mas a gente vê também coisas que mexem muito com as pessoas. Então, complicadíssimo, a gente tem que realmente buscar ajuda.
Eu vi algumas pesquisas, né, que as pessoas quando navegam pelas redes sociais e veem um status de vida de uma pessoa que é ilusório, que é maravilhoso e tudo mais, elas se tornam mais depressivas, comem mais, ficam mais obesas e tudo mais. Então, é um ciclo meio nefasto, né, do que acontece hoje em dia na Isso sociedade. não vai acontecer com todo mundo, né? Às vezes você tem uma tendência a essa depressão, uma tendência à ansiedade, isso vai ser um gatilho. Existe, né, até uma doença psiquiátrica aí que tem se falado muito disso, né? De eu ver o outro lá na rede social que está sempre bem, sempre em lugares maravilhosos, tal, e eu começar a ficar deprimido porque eu falo, nossa, e a minha vida? Minha vida não é assim, eu não estou sempre feliz, eu não estou sempre bem, não estou sempre viajando para lugares, né? Então a gente tem sim que cuidar disso. Entender que a rede social é uma grande ilusão, mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar isso, para ela aquilo é muito penoso. Uhum. E falando sobre o panorama voltando, né, a obesidade hoje no Brasil, como é que a obesidade é distribuída, assim? Tem fatores sociais, existem classes sociais ou regiões do Brasil que são mais obesas do que as outras? A gente tem um dado aí que é interessante, né, que é o Vigitel, que é uma pesquisa que foi feita pelo telefone, e ele mostra a obesidade em capitais, né? Então, dependendo da capital, a gente vai ter mais obesidade ou não, mas ela está muito bem distribuída no país todo. Tá? Se eu não me engano, o estado que a gente menos tem obesidade aí, de um modo geral, é Tocantins, que é um estado relativamente novo, mas a gente tem sim obesidade no país como um todo. A obesidade tende a ser maior nas mulheres, mas a quantidade de homens aumentou muito no país nos últimos anos. Então, acho que isso tende a ficar equivalente e ela acaba englobando todas as classes sociais, todas as classes, todos os níveis socioeconômicos, mas ela tende a ser um pouco maior nas classes mais baixas, principalmente nas mulheres na classe mais baixa e nos homens nas classes mais altas, tá? Mas ela é muito distribuída. E algo que preocupa muito é o aumento da obesidade infantil no país como um todo, porque, né, provavelmente são essas crianças que serão adultos aí em 2035 e vão compor esse 40% de pessoas com obesidade aí no país. Tá? Então, realmente a gente precisa correr atrás aí de tudo isso. Legal. André, para a gente encerrar essa primeira parte agora do nosso podcast, eu queria entender se as pessoas estão procurando mais ou menos ajuda para o tratamento. Elas estão mais conscientes sobre a obesidade, estão buscando mais tratamento, mais aconselhamento, ou simplesmente estão vivendo a obesidade e sofrendo suas consequências? Olha, eu acho assim, que a gente não tem tanto dado de busca, eu acho que a gente tem os dados da falta de centros especializados no país como um todo, de tratamento de obesidade, seja a nível privado, a nível público. O nível público é muito mais difícil de conseguir atendimento especializado do que no privado. A gente, por exemplo, né, na Obesidade Brasil, a gente foi atrás de um mapa para mostrar para as pessoas onde conseguir um atendimento gratuito para obesidade e cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, a gente até encontrou isso estruturado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, agora atendimento clínico, a gente não achou em lugar nenhum. Então, a gente foi indo atrás de pessoas que a gente conhece, das universidades e tal, então são poucos centros. E para atendimento público, eu dependo do médico, né, do posto de saúde me encaminhar para eu poder ter o atendimento especializado. E muitas vezes esse médico não tem conhecimento que a obesidade é uma doença e ele fala para a pessoa: não pode te encaminhar, você tem que fechar a boca e fazer exercício. Então a gente recebe muito isso pela ONG. Olha, eu não consigo nem o encaminhamento, né? Então, e realmente você precisa para chegar no especialista, isso é essencial. Então, faltam centros especializados, né? A gente não tem atendimento para esses 41 milhões de pessoas com obesidade no país, não tem. Então, isso precisa mudar. E mesmo no privado, faltam também especialistas. Então, a gente precisa formar mais especialistas que saibam atender, que saibam ajudar essas pessoas, que muitas vezes procuram ajuda a primeira vez, são maltratados e eles acabam não indo mais. Então, existe ainda assim um déficit importante nisso. Acho que a pessoa até. Eu acho que falta também a conscientização das pessoas que não são profissionais de saúde de que obesidade é doença. Então ela acha que ela não é merecedora de ajuda, porque ela tem que fazer tudo sozinha, porque a culpa é dela, então ela acaba não indo atrás. Então, um dos papéis aí que a gente teve na ONG foi isso, né? Mostrar para as pessoas que sim, elas são merecedoras, elas não são culpadas e elas têm que buscar ajuda. E que tem profissionais bons, especialistas e que entendem que a obesidade é doença que vão ajudá-las.
Legal, Andréa. Obrigado pela primeira parte do nosso podcast e contem com a gente para a segunda parte. Muito obrigada aí para quem está nos ouvindo e não percam na próxima parte que a gente vai falar bastante de tratamento. Só estamos começando até agora. Até já.